Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. Eu ouvi a torcida da multidão na Arena Romana. Eu não vou esquecer os rostos deles enquanto eu viver. Trompas terão soado mais alto quando eles chegaram em casa. Uma enorme celebração foi feita hoje. Uma enorme celebração. A história que começou em Jerusalém há 30 anos, agora chegou a Roma. Então esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Decided not to allow anybody to interfere in our decisions. Ad hoc committee, 37, against, 12, abstentions 9, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Bom, meu nome é Romils, estamos aqui para lançar mais um estudo para os irmãos. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero voltar a falar sobre o número 73. Quero estar mostrando para os irmãos que o número 73, ele representa o juízo do Eterno vindo sobre a nação de Israel. E em algumas vezes, vindo sobre toda a humanidade. Então o número 73, ele está relacionado com juízo. O juízo do Eterno vindo sobre Israel ou sobre toda a humanidade. Os irmãos podem observar que o número 7, no livro do Apocalipse, ali fala muito sobre o número 7. Fala sobre 7 taças, 7 anjos, 7 trombetas, 7 castiçais, 7 igrejas. Então esse número 7, ele representa a plenitude. E ele representa também, o número 7, ele representa também os 7 anos de tribulação. E o número 3, no livro de Apocalipse, ele representa o juízo do Eterno. Então quando você vê lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 13, lá diz assim: ai, ai, ai dos habitantes da terra. A palavra ai ali está se referindo ao juízo do Eterno caindo sobre toda a humanidade.
Então é por isso que está falando-se de 3 ais. Ai, ai, ai dos habitantes da terra. Lá diz assim: passou-se o primeiro ai, veio o segundo ai. Passou-se o segundo ai e veio o terceiro ai. Então a palavra ai ali representa-se o juízo do eterno. Porém, os ais ali são representados com o número 3. São 3 ais, mostrando que o número 3 está relacionado com o juízo do eterno. Então quando nós colocamos aqui o 3 diante do 7, nós temos agora o número 73. O 7 representa a plenitude, representa-se também a tribulação. E o 3 representa-se o juízo do eterno. Os 3 ais que estão lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Então o número 73, meus irmãos, ele representa o juízo do eterno vindo sobre Israel ou vindo sobre a humanidade. E agora eu quero estar lendo Lucas capítulo 21, versículo 29 em diante. Eu quero estar mostrando para os irmãos que nós estamos adentrando para mais um ciclo de 73 anos. Nós estamos adentrando para mais um ciclo de 73 anos. Eu vou estar mostrando para os irmãos que a ira do eterno, o juízo do eterno, mais uma vez, vai ser derramado sobre Israel e sobre toda a humanidade. Lucas capítulo 21, versículo 29 diz assim: em seguida contou-lhes uma parábola: vede a figueira e as árvores todas, quando brotam, olhando a sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando vides essas coisas acontecerem, sabeis que o reino do Criador está próximo. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Aqui Alcho está dizendo assim, observai a figueira. Meus, quem é a figueira? Eu já ensinei que a figueira é a nação de Israel. A figueira na escritura representa a nação de Israel. E a nação de Israel é o relógio que marca a volta de Yahshua nas nuvens. Então Yahshua aqui está dizendo assim, observar a figueira. Quando ela brotar, vocês devem saber que esta é a última geração. Por que quando ela brotar? Porque no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, o Eterno nos mostra que a figueira seria cortada e seria lançada para fora da sua terra. A figueira Israel, que estava plantada lá na terra de Israel. E o Eterno nos mostra que essa figueira seria cortada. Ele nos mostra isso no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. E Israel foi cortado no ano 73, depois do Mashiach. Ali no ano 73, o historiador Flávio José nos mostra que na guerra de Massada, no ano 73, o imperador Tito, o imperador romano, ele cortou Israel do seu país. Ele lançou os judeus, os Ialdins, para fora da sua terra. Então ali a figueira foi cortada e foi lançada para fora da terra. Só que Yahshua nos mostra que no final dos tempos a figueira ia brotar novamente lá na sua terra. Israel iria voltar para o seu país novamente. E Israel então brotou quando, meus? No ano de 1948, com a ajuda de um brasileiro, Oswaldo Aranha, presidente da ONU. Ele ajudou Israel a brotar, ajudou Israel a virar um país novamente. E em 14 de maio de 1948, Ben-Gurion leu a carta de independência para Israel, mostrando que a figueira havia brotado, que Israel havia se tornado um país novamente. Então a figueira brotou. E com isso Yahshua está dizendo o quê? Yahshua está dizendo assim, quem vê a figueira brotar, essa é a última geração. E uma geração é de quantos anos? Eu já ensinei vários vídeos meus aí, que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Vou estar lendo Salmos 90, versículo 10 mais uma vez. Aqui diz assim: 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Aqui o autor, que é Moisés, ele relata que uma geração ela é de 70 a 80 anos. E Yahshua está dizendo que a geração que vê a figueira brotar, essa é a última geração. Então nós somos a última geração. Nós estamos vendo a figueira brotar. Nós somos a geração que está vendo Israel completar um ciclo de 73 anos agora. E todas as vezes que esse ciclo de 73 anos se completou sobre Israel, o juízo do Eterno veio sobre Israel e veio sobre o mundo inteiro. Então agora eu quero mostrar para os irmãos esses ciclos no Velho Testamento.
E vou estar mostrando mais uma vez, de novo, no Novo Testamento, mostrando que nós estamos adentrando para esse ciclo de 73 anos e que o juízo do Eterno vai cair sobre a terra agora. Por quê? Porque o número 73 está relacionado ao juízo do Eterno vindo sobre Israel e sobre o mundo inteiro. Então vamos lá para Gênesis e vocês vão ver lá o primeiro ciclo acontecendo lá. Então veja bem, meus irmãos, o primeiro ciclo de 73 anos que levou o Eterno a trazer o seu juízo sobre essa terra está registrado no livro de Gênesis, está registrado na história do dilúvio, na história de Noé construindo uma arca. Muitos pastores hoje pensam que Noé levou 120 anos para construir a arca. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Noé gastou 73 anos para construir a arca e não 120 anos. Por quê? Porque eu vejo que Noé, ele é uma tipologia de Israel, dos judeus, dos Yaldins. E a arca é uma tipologia da construção do Estado de Israel, do país de Israel que está sendo construído hoje, do brotar da figueira. Eu quero estar lendo Gênesis capítulo 5, versículo 32 para estar mostrando isso para os irmãos. E muitos pesquisadores da Bíblia hoje têm esse entendimento, que Noé levou foi 73 anos para construir a arca e não 120 anos. Alguns pensam que levou 70, outros pensam que levou 74, mas alguns têm o cálculo de 73 anos, que é o cálculo que eu vejo hoje. Por quê? Porque uma geração era de 70 a 80 anos. Está registrado no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10. Quando você vai completar 73 anos agora de nascimento, só vai restar mais 7 anos para completar os 80. E esses 7 anos é os 7 anos da tribulação. Mas voltamos aqui para Gênesis capítulo 5, versículo 32, que diz assim: Quando Noé completou 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. O Eterno esperou Noé gerar a Sem, Cã e Jafé, para ele trazer o seu juízo sobre a face da terra. E o Eterno não só esperou Noé gerar a Sem, Cã e Jafé. O Eterno esperou seus filhos se tornarem de maior, esperou seus filhos casarem, esperou seus filhos terem mulheres, para depois o Eterno derramar o juízo sobre a terra. Por quê? Porque os seus filhos iriam ajudá-lo a construir a arca. Romilson está registrado isso. Isso está registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 13, que diz assim: O Criador disse a Noé: Chegou o fim de toda a carne, eu o decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens. Eu os farei desaparecer da terra. O versículo 17 diz assim: Quanto a mim, vou enviar o dilúvio, as águas sobre a terra, para exterminar debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Tudo o que há na terra deve perecer. O versículo 18: Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Então os filhos de Noé já eram de maior. Veja bem, Noé gerou seus filhos com 500 anos. O dilúvio veio em que ano, Romilson? O dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. Isso está registrado no capítulo 7, versículo 6. Diz assim: Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as águas sobre a face da terra. Então o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. E Noé gerou seus filhos com 500. E os seus filhos já eram de maior. Então isso nos mostra que não gastou-se 120 anos para construir a arca. Não. Gastou quantos anos você acredita, Romeu? 73 anos. Por quê? Porque Noé é uma tipologia exata dos judeus, dos Yaldins. E a arca é uma tipologia exata da construção do Estado de Israel, do nascimento do país de Israel. Então veja bem, meus irmãos, no capítulo 11, versículo 10, fala sobre a descendência de Sem. Olha o que diz ali: Eis a descendência de Sem. Quando Sem completou 100 anos, gerou Asfartes, 2 anos depois do dilúvio. Isso significa que quando Sem saiu do dilúvio, ele tinha 98 anos quando ele saiu do dilúvio. Se você pegar 98 menos 73, vai dar 25 anos. Então tudo nos mostra que Sem tinha 25 anos quando o dilúvio veio sobre a face da terra. Vou colocar alguns documentos aí. Tem alguns pesquisadores que acreditam que Noé levou 70 anos para construir a arca. Outros acreditam que levou 74. Mas tem um pesquisador aí que ele acredita igual eu. Ele acredita que Noé levou 73 anos para construir a arca. Por quê? Porque Sem teria 25 anos, Cã teria 24, Jafé teria 23 anos quando eles construíram a arca. Então tudo nos mostra claramente que Noé é uma tipologia de Israel. E a arca sendo construída é uma tipologia do Estado de Israel. Então veja bem, meus irmãos,
O Eterno nunca deixou ninguém sem sinal algum. O sinal para aquela geração daquela época era a construção da arca. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, diz que o Eterno aguardava com muita paciência enquanto Noé construía a arca. A arca era o sinal de que aquela era a última geração. A geração que visse a arca ser construída, acabada, era a última geração. O juízo do Eterno ia vir sobre aquele povo quando Noé terminasse aquela arca. O Eterno então deu um sinal para eles. Qual era o sinal, Romeus? A construção da arca. Eles estavam observando. Quando Noé terminasse a arca, o juízo do Eterno ia vir sobre aquele povo. Qual que é o sinal para hoje, Romeus? O sinal para hoje é a parábola da figueira. E Yahshua diz: quem vê a nação de Israel brotar e vê o país de Israel ser construído, quando ele completar 73 anos, um ciclo de 73, o juízo do Eterno vai vir sobre essa terra. Então Israel está completando 73 agora, em 14 de maio de 2021. Tudo nos mostra que o juízo do Eterno vai vir sobre essa nação. Naquela época, o Eterno não deixou ninguém sem um sinal. O Eterno deu um sinal para a geração de Noé. Noé era o pregoeiro da verdade naquela época. Noé estava pregando e construindo aquela arca. A arca era o sinal de que o Eterno ia derramar o juízo sobre essa terra. Agora o sinal que o Eterno deixou para nós é o Estado de Israel. É a construção do país de Israel. Israel está completando 73 anos agora. Vai restar somente mais 7 para cumprir os Salmos 90, versículo 10. 80 anos. E Yahshua diz que não vai passar essa geração. Qual a geração? A geração que vê Israel completar 73 anos. Está entendendo, meus irmãos? O próximo ciclo de 73 anos, que envolve o juízo do Eterno sobre Israel, está registrado no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 10 e 11, aonde fala do cativeiro, que Israel foi levado para o cativeiro para servir a Babilônia durante 70 anos. Porém, muitos pastores pensam que foi 70 anos exato, mas não. Foi 73 anos que Israel ficou no cativeiro. 70 anos Israel ficou no cativeiro servindo a Babilônia. Mas ele ficou mais 3 anos servindo os Medo. Então no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 11, na Bíblia de Jerusalém, no rodapé dela, diz que esses 70 anos são números arredondados. Ou seja, era 73, eles arredondou para 70. 70 anos Israel ficou no cativeiro servindo a Babilônia. Porém, depois da Babilônia, veio os Medo-Pérsia. Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua. E ali Daniel interpretou que cada parte da estátua representavam reinos que haveriam de governar o mundo. Daniel falou: a cabeça da estátua, Nabucodonosor, a cabeça de ouro, representa o seu reino. Os braços da estátua, os braços de prata, os braços, os Medos e Persas. Daniel falou: os braços são os Medo e os Persas. O ventre da estátua, Daniel falou para Nabucodonosor, o ventre da estátua representa o reino da Grécia, governado por Alexandre o Grande, que viria depois dos Medo-Persas. As pernas da estátua, Daniel falou que as pernas da estátua representavam o Império Romano que haveria de vir. Os dedos da estátua, Daniel falou que seria o Império Romano, porém agora é dividido na forma de 10 países. Então veja bem, meus irmãos, Israel ficou preso no cativeiro então quantos anos? Israel ficou preso 73 anos. 70 anos representando ali a Babilônia. Ficou servindo a Babilônia durante 73 anos. Durante 70 anos. Então veja bem, meus irmãos, 70 anos Israel ficou servindo a Babilônia. Mais 3 anos Israel ficou servindo os Medo-Persas. Ficou servindo os Medo. Vamos lá, Daniel capítulo 9 nos mostra isso. Aqui diz assim, ó: no primeiro ano de Dário, filho de Artaxerxes, da raça dos Medos, que assumiu o controle do reino dos caldeus. Aqui Daniel está dizendo que depois da Babilônia veio os Medos, que assumiu o controle do reino dos caldeus. Ou seja, os Medos tomou o domínio da Babilônia e passou a governar. Só que ali ainda não tinha acontecido a libertação do cativeiro. Os judeus, os Yaldins, ainda não tinham sido libertados. Daniel viu que os 70 anos já tinham passado, mas eles ainda não tinham sido libertados do cativeiro. Olha o que diz no versículo 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas escrituras o número dos anos que, segundo a palavra de Yahweh ao profeta Jeremias, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Al-Shalã, isto é, os 70 anos. Daniel então, o que ele fez?
ele viu que tinha passado os 70 anos e eles ainda não tinham sido libertos do cativeiro. Então ele resolveu pesquisar e ele se esforçava para entender quantos anos ainda faltava para eles serem libertos. Por quê? Porque ele viu que os 70 anos já tinha passado. Ele foi lá e leu o livro de Jeremias e falou: mas está escrito aqui 70 anos, por que nós ainda não fomos libertos? Então ele viu que ainda faltava algum tempo. E aí o Eterno mostrou para ele que faltava realmente mais 3 anos. Por quê? Porque o Eterno trabalha com esse ciclo, o ciclo de 73 anos. Então o Eterno trouxe um ciclo de 73 anos de juízo sobre Israel no cativeiro. Aonde nós podemos ver isso com mais precisão, Romeus? No livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no 8º mês, no 2º ano de Dário, a palavra de Yahweh foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Adó, nestes termos: Yahweh esteve profundamente irritado contra vossos pais. Então aqui, no 8º mês, no 2º ano do rei Dário, do Medo, que assumiu o controle da Babilônia ali, que dominou a Babilônia. Então agora nós temos 72 anos e 8 meses. Ó, no 8º mês do 2º ano, nós já temos quase 73 anos. No capítulo 1, versículo 7 diz assim: no dia 24º do 11º mês, no 2º ano de Dário. Agora nós temos 2 anos e 9 meses e 24 dias, faltando 36 dias para inteirar 73 anos que Israel estava preso no cativeiro. O que acontece? No versículo 12, o anjo de Yahweh, que é o próprio Yahweh, pergunta para Yahweh: até quando tu vai ficar irado contra Israel e contra a cidade de Judá, de Yalda? Porque já tem 70 anos que tu estás ali irado contra eles. E Yahweh pergunta para o Eterno: até quando mais tu vai ficar irado contra eles? Porque já passou 70 anos e tu ainda estás irado contra eles. Aí o Eterno vira para Yahweh, para o anjo de Yahweh, e diz para ele: eu estou me voltando para Israel, estou me voltando para eles, e eles agora vão reconstruir o meu templo na cidade santa. Então veja bem, meus irmãos, aqui já estava inteirando então 73 anos, estava faltando 36 dias para inteirar 73 anos. Eles ainda não tinham sido libertos do cativeiro. Só estou mostrando para os irmãos que existe um ciclo de 73 anos sobre a nação de Israel, que representa juízo. Então eles ficaram no cativeiro durante 73 anos para o Eterno voltar para eles, para o Eterno libertar eles do cativeiro. Leia Zacarias capítulo 1, versículo 12 e 13, que vocês vão ver que o Eterno vira para Yahweh e diz assim: eu agora estou me voltando para eles, eu vou libertar eles do cativeiro e eles vão reconstruir o meu templo lá em Israel, na cidade santa, lá em Yahushalã. Então veja bem, meus irmãos, esse ciclo de 73 anos representa o juízo do Eterno vindo sobre a nação de Israel. Romeus, qual é o último dos 73 anos? Qual é o último ciclo dos 73 anos que representa o juízo do Eterno vindo sobre Israel? Na guerra de Massada, quando completou 73 anos depois do nascimento de Yahusha. O nascimento de Yahusha foi um divisor de água. Quando Yahusha nasceu, o Eterno deu mais 73 anos para a figueira ser cortada. Então quando Israel completou 73 anos no prego, no dia 15 de Nissan, no primeiro dia da festa dos pães asmos, na guerra de Massada, o historiador Flávio José nos narra que Israel foi expulso para fora do seu país, a figueira foi cortada. Então ali houve mais um ciclo de 73 anos. E aconteceu o que, Romeus? O juízo do Eterno veio sobre Israel e ali morreram 967 pessoas na guerra de Massada. Entre homens e mulheres morreu 967 pessoas. E Israel foi expulso para fora do seu país. Então esse 73 aqui, meus irmãos, ele representa o juízo do Eterno vindo sobre Israel e vindo sobre o mundo inteiro. E Israel agora está completando 73 anos em 14 de maio. E Yahweh disse: não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? A tribulação, terremoto, pragas, epidemias, vulcões entrando em erupção, o anticristo, o antimachia chegando no poder, e inclusive Yahweh voltando nas nuvens com grande poder e glória. Por isso que Yahweh diz: em verdade eu digo, passa céus e terra, mas essa geração não vai passar. Essa geração é a última geração. E no livro de Salmos nos mostra que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Eu quero estar lendo mais uma vez essa passagem para os irmãos.
Então em Salmos 90, versículo 10, ele diz assim: 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Algumas traduções dizem assim: nós voamos para longe, outras dizem: nós somos arrebatados. O dia dos nossos anos são 70 anos, e por causa do vigor chegam a 80 anos, mas toda a sua força é a vã e tristeza, porque logo passam, e voamos para longe, para fora da terra, sai para fora da terra. Esse é o segundo arrebatamento que acontece no final dos 80 anos. Olha essa aí. Então sobrevém a fraqueza e nós somos arrebatados. Tremendo demais. Por quê? Porque está falando que no final dos 80 anos vai ter um arrebatamento. Porque existe um arrebatamento antes da tribulação, que eu já ensinei nos meus vídeos, e outros depois da tribulação. Então, antes da tribulação tem o arrebatamento dos vencedores. No final da tribulação tem outro arrebatamento. Está registrado aqui, ó. Depois dos 80, nós voamos para longe. Algumas traduções falam, outros falam, nós somos arrebatados. No versículo 12 ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio. O que é isso, meu? O que é ter um coração sábio? É a pessoa se tornar uma pessoa madura. É a pessoa se tornar um ancião. Porque só vai participar do primeiro arrebatamento quem alcançar um coração sábio, quem se tornar uma pessoa madura. Por isso que Paulo fala que nós devemos chegar à estatura do perfeito varão. Nós devemos se tornar pessoas maduras se nós quisermos participar do primeiro arrebatamento. Então aqui o salmista está dizendo assim, ó: ensina-me a contar os meus dias. Como é que eu faço isso? Entendendo que Israel brotou no ano de 1948, que só temos agora mais uma geração de 70 a 80 anos para tudo se concluir, para Yahshua, inclusive para Yahshua voltar nas nuvens. Então eu tenho que alcançar um coração sábio, eu tenho que me tornar uma pessoa madura. Como é que eu faço isso? Crescendo espiritualmente. Você pode ter 10, 20, 30 anos de crente e não ter se tornado uma pessoa madura, e não ter se tornado um crente maduro, não ter se tornado um ancião. Então, meus irmãos, alcançar um coração sábio é crescer espiritualmente. Por isso que no livro de Hebreus o autor diz assim, ó: vocês, com o tempo de crente que vocês têm, vocês já deveriam ser mestres. Contudo, ainda necessitais de leite, porque sois criancinhas no Mashiach. Tem muitos crentes que têm 40 anos de crente, mas não cresceu nada. Então ele não aprendeu a contar os seus dias. Ele não cresceu espiritualmente. O que é contar os dias? É remir o tempo. O apóstolo Paulo fala assim: nós devemos remir o tempo. O que é remir o tempo? Buscar o eterno a todo tempo para poder crescer espiritualmente. Isso é aprender a contar os dias. É buscar crescer na graça e no conhecimento. Buscar a sabedoria que vem do alto, não da terra. Você pode ter faculdade, teologia, várias coisas, mas isso não significa que você cresceu na graça e na sabedoria do Eterno. Você tem que crescer na graça e na sabedoria do Eterno. Isso é remir o tempo. Isso é aprender a contar os dias. É por isso que lá no livro de Gênesis fala que o Eterno não contou os anos da descendência de Caim. Por quê? Porque eles não viviam na presença do Eterno. Mas a descendência de Adão, que vivia na presença do Eterno, seus dias foram contados. Você pode ver lá quem fala assim: Adão viveu tantos anos e gerou a fulano. Fulano viveu há tantos anos e gerou a ciclano. Por quê? Porque era a descendência do povo que vivia na presença do Eterno. Já a descendência de Caim não teve os seus dias contados. Por quê? Porque os seus dias não eram na presença do Eterno. Os seus dias só são contados quando você está na presença do Eterno. Então aqui, meus irmãos, nós temos que aprender que nós temos os dias para ser contados, começando a partir do ano de 1948. Nós temos que remir o tempo, buscar um crescimento espiritual, para que nós possamos alcançar um coração sábio, para que nós possamos se tornar uma pessoa madura, para poder participar do primeiro arrebatamento. E tudo nos mostra que agora, com 73 anos que Israel está completando, o que acontece? Nem todos vão estar maduros para poder participar do primeiro arrebatamento. E se não tiver maduro para participar do primeiro arrebatamento, vai participar do juízo do Eterno que vai cair sobre essa terra. Por quê? Porque a cada 73 anos ali, aconteceu um ciclo em que o Eterno trouxe o seu juízo sobre essa terra. Agora nós estamos completando mais um ciclo de 73 anos. Israel, a figueira, está completando 73 anos. Tudo nos mostra que o arrebatamento vai acontecer e só vai subir os vencedores. Só aqueles que alcançaram um coração sábio, pessoas maduras. Espero que vocês entenderem esse estudo. Fica na graça e na paz do Eterno, meus irmãos.
Hosanna in the high.